Olá, começa agora mais um Pauta Geek. Hoje vamos falar de um tema muito polêmico, que é a Área 51. Sobe a vinheta, Tião! Área 51 é um dos nomes atribuídos à área militar restrita no deserto de Nevada, próximo ao Groom Lake, Estados Unidos. Muito provável que seja uma das bases de testes aéreos mais sigilosas do planeta, mas é conhecida mundialmente por uma série de supostos acontecimentos ocorridos na década de 70 japonês e que alguns atribuem envolvimento e contato do exército americano com seres extraterrestres. E ela é tão famosa que ela já apareceu em episódios importantes de séries aqui no Brasil. Você pode falar alguma pra mim? Simpsons, Futurama, Family Guy, Johnny Test, American Dad, Arquivo X e o teleprompter tá sempre Ele pegou a minha cola! Ele pegou a minha cola! Não subiu o negócio, parceiro? Vamos falar um pouco de história? Vamos falar um pouco de Vamos história. falar um pouco de história. Vou acrescentar um pouco nisso antes de você falar. Segunda Guerra Mundial. Que pegou minha cola de novo. Que cola, cara? Tem cola. Tá aqui, ó! Segunda Guerra Mundial. Conflito ideológico entre Rússia e Estados Unidos. Você já errou? O período que aconteceu foi entre a União Soviética, a URSS, União Soviética e Estados Unidos. União das Repúblicas Socialistas E não Soviéticas. foi na Segunda Guerra Mundial, foi na Guerra Fria. A probabilidade da Área 51 ter surgido foi por causa da evolução armamentista entre a URSS e os Estados Unidos, que fizeram aquela disputa para chegarem na Lua. Então, a partir disso, a partir do desenvolvimento tecnológico, surgiu a Área 51, que foi descoberto pela própria União Soviética depois que eles captaram a foto do ambiente por um satélite, que eles só viram um porta-aviões e algumas cabines. Cala a boca! Mas você não sabe de uma coisa que eu vou te falar. Fala. A Área 51 já foi usada em vários jogos de RPG. Você tá lendo no com teleprompter? base aonde, cara? No jogo Conspiracy X, que é uma base de operações para as missões de combate de alienígenas. Eu sabia disso porque tava na minha colinha É também. Call of Cthulhu. É isso? Call of Cthulhu. Uma expansão de Delta Green é a base onde são feitos estudos de seres extraterrestres. Ok. Na faculdade tem um monte aqui. A maioria quando são vem alunos. no final do semestre, pra pedir nota, a gente não sabe nem que é que é aquele lá. Entendi. Nunca viu aqui. Discorra sobre o tema. Qual deles? Telepatia. Telepatias de outro planeta. Ah, tá. Não, ok. Ele pegou minha colinha aqui. Eu nem enxergo. Em 1987, um suposto trabalhador da Área 51 acabou falando que eles tinham um projeto Eu tinha 9 anos em 87. Em 1987, um suposto trabalhador da Área 51, ele foi até a mídia e falou sobre um suposto trabalho que a Área 51 tinha, o cientista de lá, de fazer produtos telecinéticos com os alienígenas, que foi negado rapidamente pela própria Área 51. Como sempre aconteceu até ela ser descoberta publicamente. Quando você começou a gostar da Área 51, se interessar pela temática? Quando eu comecei a ter medo. Quando que você começou a ter medo? Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu achei fascinante. Tipo assim, quero pesquisar mais. Aí chegou no momento que comecei a achar assuntos falando das pessoas que descobriram assuntos da Área 51 e desapareceram do mapa. Aí que eu pensei, tô lascado. Eu juro que uma vez eu vi num filme que o cara foi abduzido e saiu pela janela e sumiu do mapa. Eu achei que ia acontecer isso comigo. Tem demência? Não, você deixa pra um Banho do próximo. quê? Deixa isso pra uma próxima vez. Peraí. E essa história que falaram pra mim? Obrigado, banho, produção. Banho no espelho? Ó, normalmente, todo mundo é uma coisa comum. A gente acaba brincando no espelho. Fazendo careta. O senhor brinca com o espelho? Eu brinco com o espelho, Certo. mas uma da forma errada. Mas o banho... Não, então, saindo do banho, quando, tipo assim, a gente toma banho, beleza. Quando a gente tá se enxugando, enrola a toalha aqui, e a gente fica se admirando no espelho, fazendo algumas brincadeiras. Só que normalmente a pessoa só faz careta, só que no meu caso, eu brinco de lutinha comigo mesmo.
Não, essa não é a pior parte. A pior parte, eu tava assim no espelho, eu fui vestir que ia dar um soco. Só que o espelho revidou. Eu dei uma na minha cara. Olha, deixa eu falar pra você, aqui na faculdade tem um apoio psicopedagógico que talvez possa te ajudar um pouco. Acho que eu fui abduzido por isso. Você lutou com o espelho, Eu o sei. espelho revidou. O espelho revidou, levou na cara. Mas voltando ao assunto de Área 51, uma das coisas interessantes é que a 41 quilômetros de distância Tem um da cão Área 51, coragem lá, o covarde. então, esse é mais próximo, ele tá mais dentro, mais perto da... Não sei como ele não levou um tiro até hoje, mas ele tá mais perto, da base militar. Mas nesse lugar, existem cerca de 100 habitantes. 100? Entre 100 e 1000, eu posso estar enganado. 100 mil Não, ou entre 100? 100 unidades e 1000 unidades. Tem na- Canas, é canas. É canas, basicamente é canas. Um abraço pro pessoal de Canas, todos os 4. Existem alguns lugares, que nem essa região, que tem, que tem essas vilas. E essas vilas se baseiam a sua economia na teoria da Área 51. Tem bar falando... Turismo. Turismo, principalmente com turismo. Que eles têm bar sobre alienígenas, colocam foto direto assim no painel, para as pessoas verem, nossa, realmente tem alienígenas, eles continuarem indo lá. E tem um pequeno detalhe, que, por exemplo, tem uma distância Até mínima... porque é uma pequena cidade. Tem uma distância máxima que você pode chegar até perto da Área 51. Passando dessa parte, adivinha o que acontece? Nossa, vão meter bala no Pipoco na cabeça. É assim mesmo. Pipoco na cabeça. Por isso que ninguém vai. E também não sabe se, Na se verdade, tem. Por isso que você fica. tem muita gente que tenta ir. E esse foi o Pauta Geek de hoje. Se a gente ultrapassar a meta de 150, 200 Ele vai pegar curtidas, pilha. 200 likes na página da TV Unifaté, eu e o japonês vamos pagar o mico na próxima... Drag Queen. Não. Não sei, não sei. A gente vai pagar um mico pra vocês no Instagram. Vocês vão lá pro Instagram Acompanha ver. a gente lá. Até mais!